Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco, animando os nossos corações, fortalecendo o nosso espírito, nos dando entendimento espiritual para que possamos saber que, se seguirmos os passos de Jesus através dos seus ensinamentos morais, que a luz da doutrina espírita vem facilitar esse entendimento, seremos certamente espíritos melhores. Essa noite de terça-feira de Evangelho, no YouTube do Centro Espírita Cearense, nos faz animados, fortalecidos e encorajados para trilhar essa nossa encarnação, fortalecidos pelo amor de Jesus, pela paz de Deus. Hoje, nós procuremos mais uma vez serenos ficarmos, nos preparando para o momento de prece que agora se inicia. Paz e bem a todos. Boa noite, irmãos e irmãs. Prece geral. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos nesse grupo por mais um ano que se iniciou. Pedimos pelos nossos irmãos que passam por problemas de saúde, os doentes de todos os tipos, e juntamos nossas orações de fé e vibrações positivas e possam levar aos irmãos que sofrem nos leitos de hospitais. E pedimos à equipe da espiritualidade junto aos médicos da terra levarem o lenitivo que alivia suas dores físicas. Pedimos pela equipe médica, enfermeiro e todos os profissionais da saúde que o sentimento de fraternidade paire sobre eles e exerçam seu compromisso com seriedade. Pedimos pelos desencarnados, principalmente os suicidas que tiveram suas vidas antecipadas antes mesmo que Deus tenha o levado, e que possam ser amparados pela equipe espiritual. Pelas crianças violentadas, pelos 14 milhões de desempregados, fazendo chegar a eles uma ocupação trabalhista, uma oportunidade de servir. Pelos professores, pedimos pela nação brasileira, pedimos pelos nossos governantes para chegarem uma oportunidade de vida a tantas pessoas que não têm o que comer. Pedimos ainda que nos fortaleça na fé e na esperança em dias melhores. Pai amoroso, rogamos a Deus pelos nossos irmãos que estão na lida fazendo a segurança de nossa cidade, pelos motoristas de aplicativo, de táxi, de ônibus, de ambulância. Protegei enquanto estão trabalhando. Pelos idosos, Senhor, fortaleça para que esse vírus não vos alcance. Pelos que fazem a limpeza de nossa cidade, pelos garis e coveiros. Senhor, cubra de bênção, ofertando saúde, alimentos saudáveis e uma vida digna, que possam se sentir amparados e revigorados pelo Teu amor. Jesus amado, nos ampara, nos fortalece, hoje, agora e por todo sempre. E assim seja. Muita paz. Queridos irmãos, é chegado o nosso momento do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que tem como título Eu não vim destruir a lei. Essas palavras são palavras de Jesus, que dizem respeito a esclarecer que o que Jesus queria trazer para nós naquela época era
um esclarecimento, um aprofundamento dos mandamentos da lei de Deus, da lei que aquele povo já conhecia, mas que não praticava ou que praticava segundo os seus critérios e não os critérios divinos. Hoje nos deteremos a uma instrução dos Espíritos, que tem como título A Nova Era, apenas parte dessas instruções, que é o item 9. E diz o item, nós vamos ler apenas uma parte desse item e faremos algumas considerações, com base na mesma instrução, no pensamento que nós temos da doutrina espírita. Diz o texto: Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. Queridos irmãos, agora nós faremos os nossos comentários. No tempo de Moisés, nós, povo de Deus, dizemos nós, porque como espíritas, nós fazemos parte de uma doutrina que acredita na reencarnação. Quantos de nós não estivemos ali, rebeldes, recalcitrantes aos ensinamentos de Deus trazido através desse missionário Moisés, que muitas vezes apresenta a sua fala, o seu comportamento, que para nós, depois que conhecemos Jesus, às vezes parece até absurdo. A dureza, o impressionismo usado. Mas por que isso foi necessário? Porque naquele tempo, meus irmãos, o nosso entendimento estava muito, muito próximo da selvageria que nós havíamos saído há pouco tempo. Então Moisés se utilizava de palavras duras, de meios materiais ou semimateriais para impressionar a dureza do nosso coração, né? Então os holocaustos nos falavam aos nossos sentidos, ao passo que a ideia de Deus, trazida pelos 10 mandamentos, eram destinadas a falar ao nosso espírito. O Cristo veio apurando essa lei trazida através de Moisés. Ele veio ampliar os nossos sentidos, porque a dose de amor, a dose de pureza espiritual que Jesus trazia, impressionava ainda mais o nosso coração. E ainda mais o tempo natural, que nos faz amadurecer também, tornando o terreno do nosso coração mais propício aos ensinamentos da lei de Deus, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura e mais brilhante moral, da moral evangélica cristã, né? Então, com o amor de Jesus, o carinho que ele tinha por nós, como ele dedicava aquela paciência que ele expressava, né? Quer dizer, o Espírito de Jesus não tem comparação com o Espírito de Moisés em termos de pureza e em termos de entendimento. Então tinha mais paciência conosco. Gostaria de ler agora o último texto dessa instrução que diz sobre a nova era. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras.
Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhe dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Paz e bem a todos. Que nos abençoe o Senhor Jesus em mais uma noite de Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense, já rogando as bênçãos necessárias aos trabalhadores, aos dirigentes e assistidos desta casa de luz e de amor. Te pedindo, Senhor Jesus, e aos benfeitores espirituais, que possam fluidificar as águas próximas de nós, as águas dos nossos lares, para que elas possam nos trazer ação benéfica para o corpo físico e do espírito. Que as águas dos hospitais, das escolas, dos abrigos de idosos e crianças, enfim, em todas as nascentes de rios e mares, possam receber com as tuas mãos de luz, meu Senhor Jesus, o bálsamo necessário em benefício da humanidade sofredora. Abençoa-nos hoje e sempre, e que assim seja.